Mais uma vez estamos juntos para continuarmos a leitura do livro Voo da Esperança. Livro esse inspirado pelo espírito de Santos Dumont, escrito pelo médium Voine Figner Sachetin. Capítulo 4. A agonia umbral. Restou o rio, apenas o rio, a água borbulhante e violenta, e as pedras, somente as pedras. Do outro lado da vida, assustados, sem entender o que lhe acontecera, soldados íberos acordavam do terrível pesadelo da morte, acossados pelos espíritos inimigos, cujos corpos haviam sido destroçados pelo batalhão dos leões. Novas batalhas, das mais cruentas, se travavam nos baixezas odientas do mundo espiritual. Ou seja, trocando em miúdos a poesia toda, os leões que caíram na correnteza do alto precipício e morreram, encontraram-se nos planos espirituais com as vítimas deles, que estavam ali com ódio de terem sido massacrados por eles. Então, meus amigos, a gente não se separa daqueles que amamos e daqueles que odiamos ou nos odeiam. Por isso Jesus disse: se reconcilia com o teu inimigo enquanto vai andando com ele. Não é verdade? Mas vamos seguindo com o nosso caso. Nos portais do sofrimento e da loucura, abria-se um mundo rotulado pela palavra latina umbra, que quer dizer sombra, região de trevas, choro, horrores, sofrimento e ódio. O umbral. Agora, os leões chegavam em total desvantagem, atacados pelos espíritos inimigos, cujos corpos eles haviam desrespeitado, trucidado e queimado. Chibatadas barulhentas explodiam de chicote com esferas cheias de pontas, que penetravam nas vítimas, arrastando-lhes pedaços. Gemidos, gritos, imprecações e horrores se espalhavam dos vingadores. O sadismo destes cria cenas dantescas, que a mais perversa mente humana dificilmente conseguiria imaginar. Os espíritos recém-chegados ao mundo espiritual tentavam se defender e não conseguiam, pois suas energias eram violentamente sugadas por vampiros humanos que se alegravam ao ver o sofrimento deles, todos eles no plano espiritual. Vale observar. A dor era imensa, o desespero gigantesco, o ódio era um mar de lama e sangue tentando afogar os algozes que chegavam. Então aquela ideia de que morreu acabou, que nós vamos ficar no sono eterno esperando o juízo, não é bem assim. Os planos espirituais têm vida, forma, dor, odor, tudo como temos no nosso plano físico. Tudo permanece igual, apenas com cores mais densas, porque aqui eles estão se vendo uns aos outros, não é verdade? Vamos continuando. Dezenas de anos se passaram e aquelas cenas se repetiam. Ou seja, esses espíritos ficaram nessa luta incessante por anos a fio, dezenas e dezenas de anos. Íquios, o comandante Ébero, cansado de sofrer, um dia refugiou-se num local pantanoso, de lamas negras, atrás de uma rocha fétida, chorando lágrimas de sangue com o peito aberto, dilacerado pela ponta de uma pedra da cachoeira onde morrera. Porque o perispírito, ele tem plasticidade, ele se amolda. Então, os ferimentos que eles sofreram na morte permanecem em seu corpo espiritual. Ele poderia vir o próprio coração pulsando, desesperado. Ele orava. Ó deuses, por compaixão, orientem-me. Estou morto? Mas como? Se vejo, ouço, sinto o meu coração batendo, caminho, tenho dores. Como estou morto? Se estou vivo, como posso estar vivo se os meus membros foram arrancados na violência das águas, se o meu pescoço pende para frente e para trás sem suporte? Chorando,
Vendo as cenas de horror à sua volta, o comandante dos iberos ajoelhou-se escondido, pois era caçado impiedosamente pela malta cruel. Começou a suplicar. Conforme falava, uma luz lhe saía da região do cérebro e parecia subir aos céus. No anoitecer, que se avizinhava daquele local, sempre escuro e tétrico, ele viu surgir nos portais que se abriu uma figura luminosa, límpida e serena, que descia àquele mundo fétido de ar pegajoso e frio. O ser chegou-se a ele, colocando-lhe carinhosamente a mão sobre a cabeça. Íquios acerenou-se, olhou para o alto e percebeu que seus membros desconjuntados tomavam posição normal. O tórax fechou-se, o sangramento do peito cessou. Notou que retomava a mesma forma e aparência de antes da morte. Começou a dialogar em pensamento com o anjo que o protegia e perguntou-lhe: em que ano estamos? Estamos no início de uma nova era. Há 60 anos da data em que César invadiu as Gálias, meu irmão. Íquios, desesperado, começou a soluçar. Meu Deus! Faz então 58 anos que estamos nesta batalha encarniçada neste lugar horroroso? Em pensamento, o diálogo continuou. Íquios chamava de mestre o protetor angelical que retrucou. Mestre para nós é aquela luz, em forma de criança que nasceu na Palestina, numa manjedoura. Mestre é o Messias, cujo nascimento confirma as Escrituras. Todas as legiões romanas estão aquarteladas. A paz reina na terra desde 3 anos antes do sublime nascimento. Sua divina presença espiritual tomou a amplitude de um trovão poderoso, ordenando: parem, soldados germanos, iberos, celtas e gauleses. A força de meu amor os obriga a parar, e a paz desceu sobre a terra. Eu vou fazer um parêntese aqui, há um livro magnífico, psicografado também, em que conta a história de Maria de Nazaré, desde o seu nascimento. E isso é narrado lá, que o planeta foi pacificado para que Jesus pudesse nascer. E vocês lembram como era cruento ou mal quando Jesus nasceu. Você imagina como era antes. Como era antes esse mar de lutas. Precisamos estudar, meus amigos, para entender tudo isso. Mas vamos continuando. Íquios chorava enquanto o espírito falava. Parecia que aquele pedaço de umbral ligava-se a luzes que invadiam todo o planeta. Vindas da manjedoura do Oriente, Íquios se emocionava, tocado por aquele sentimento que poucos homens, principalmente os guerreiros das Gálias, eram capazes de sentir: o amor. Tocados também pela luz que atingia aquele local, os comandantes das tropas pararam, meditando sobre seus atos passados. Sons divinos ecoavam, como se os mensageiros que enchem as paragens celestiais tocassem melodias pelas escadas do infinito. De repente ouve-se a voz de amor maternal. Um silêncio suave domina a paisagem do imenso campo de batalha, onde a dor, o ódio, o desespero rugiam em ambos os lados. O amor se faz presente. Silêncio, silêncio, silêncio. Surge, anunciado pelo primeiro mensageiro, um ser brilhante, linda mulher jovem, cabeleira longa, iluminada, rosto enfeitado por olhos azuis, pele rosada, mãos que abriam abençoando os sofredores em luta, enquanto dos dedos lhe saíam focos de luzes clareando a escuridão. Ela começou a falar. Sua voz parecia espalhar o sol naquele lugar de sofrimento. Era o canto de um rouxinol entoando canção de amor que, por um milagre de Deus, penetrava todas as cavernas. Ia ao fundo das rochas negras, despenhadeiros e vales, conforme a luz clareava, apareciam das sombras escuras os homens, cujo ódio os fazia sofrer. Aquela região recebia a visita da sublime entidade espiritual. A voz meiga, como o canto dos pássaros divinos, expressou-se: vocês que usaram a dádiva do corpo para destruir seus irmãos,
recebem agora a mensagem do perdoar indefinidamente. Soldados fortes, comandantes impiedosos, umedeceram os campos de batalha com o sangue e com as lágrimas dos semelhantes. Chegou a hora do perdão. Após esse episódio, aqueles espíritos começaram a renascer, a grande maioria na Europa, em corpos aleijados com marcas da terrível doença da pele, consequência das profundas queimaduras que causaram nos corpos de suas vítimas. Então, as dores que eles provocaram se irradiaram nos novos corpos em que eles se encarnaram. Por isso a lepra, vinda das sombras da alma, se espalhou no antigo batalhão dos leões renascido. Vocês lembram quantos leprosos Jesus curou? Como a lepra era famosa, era espalhada por toda parte naqueles dias. Hoje é algo muito raro, não é verdade? Vamos continuar nosso estudo. Sob a proteção da mesma sublime entidade, a visitá-los durante muitos anos. Estivessem nas Gálias, no norte da Itália, nos vales imundos, na Palestina, o influxo do seu amor animava-os a vencerem as próprias provações. Algumas mulheres, antigas prisioneiras, imitando a maldade dos homens nos campos de batalha, também contraíram pesadas dívidas perante a lei. Elas, que ajudaram a queimar os inimigos, também renasciam com terrível doença na pele, abandonadas junto aos comparsas da dor nos vales do sofrimento. A justiça de Deus espalhou-se por locais onde compromissos ainda não resgatados exigiam-lhe a presença. A justiça é outro nome do amor que canta em cada ponto do universo. Depois de queimar homens e mulheres, reaprenderiam com a lepra nas regiões da Itália, da Bélgica, da França, a justiça de Deus. Na Gália Cispadana, nas vizinhanças do rio Pó, grupos de leprosos eram repelidos pelo chicote quando tentavam beber suas águas. Do grupo de 18 que perambulavam juntos por aquela região, muitos morreram de sede. Eram os chefes do batalhão dos leões. Quase um século antes, no celeiro incendiado onde foram trancadas sob os escombros as vítimas do batalhão, morreram à míngua, gemendo de fome e sede. As bocas e as gargantas ressecadas sangravam, tentando gritar por socorro, e ali pereceram na tortura cruel. Para que alcançassem a consciência dos erros cometidos e o posterior perdão aos próprios desacertos, a justiça divina encontrou os artífices daquele sofrimento. Quase um século depois, com as bocas sangrando, as gargantas cheias de úlceras, vendo as águas do rio Pó, onde eram impedidos pelo chicote do preconceito de beber daquelas águas, e ali morriam sem compaixão. A sabedoria divina, que é a bondade somada à justiça, ensinava-lhes, na melodia do estalar do chicote, as lições para a eternidade. Aprenderiam o valor da compaixão para enfeitar-lhes a alma em aperfeiçoamento. Para bem entendermos os mecanismos da justiça, voltemos a Gália, 50 anos antes de Cristo. Naquela região, graças à disciplina imposta pelos romanos, principalmente por Júlio César, vilarejos, vilas e cidades começaram a ser fundados, batizadas pelos romanos com nomes latinos. Nasciam cidades que seriam verdadeiras joias da civilização humana. Lyon, Bordeaux, Toulouse e Paris. Outros membros do grupo devedor renasceram junto à estrada militar, ligando o sul ao norte da Gália. A estrada se destinava a impedir que os helvécios tomassem territórios controlados por Roma. Todas as Gálias, Cisalpina, Transalpina, Transpadana, Cispadana, assim como os celtas, germânicos, helvécios, e os bretões, do outro lado do Canal da Mancha, eram um vulcão de convulsões raciais e militares. Júlio César, que dominou aquele povo rebelde, foi o Napoleão Bonaparte do período clássico. Olha aqui o que nós estamos dizendo. Napoleão, aquele que fez todas essas batalhas que nós conhecemos, é a reencarnação de Júlio César.
Napoleão também, como César, teve a missão de unir vários países da Europa moderna e falhou. Vocês podem ler isso em outros livros espíritas que contam a história de Napoleão, que veio para unificar a Europa e se perdeu em sua vaidade. Os romanos, com a violência, com suas leis, com as suas 6 legiões aquarteladas na Gália, impuseram a dura disciplina. Os gauleses, extremamente numerosos, eram muito respeitados pelos soldados de Roma, por causa de sua valentia e fibra na luta. As forças romanas vestiram fardas e armaduras em dezenas de estrangeiros mercenários que os estrategistas da capital do império manipulavam com muita astúcia, estimulando-os o orgulho e valentia e o suposto patriotismo. Os guerreiros gauleses eram lutadores ferozes. Passados alguns séculos, a história vai encontrá-los como vítimas dos preconceitos nos vales dos imundos. As mesmas legiões romanas pelas quais aqueles soldados gauleses, iberos, celtas lutaram, trouxeram das terras do Oriente durante as suas conquistas os bacilos da lepra, que agora os vitimavam. A lei, soberanamente justa e bondosa, reeducava os soldados, utilizando-se de seus erros e ódios nas batalhas para domá-los. Aqueles antigos gigantes dos campos de batalha achavam-se agora com as forças minadas diante dos invencíveis micróbios da lepra. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ensina o mestre da manjedoura durante os anos 29 a 33 da Era do Amor. A sabedoria divina não se esquece dos detalhes das dívidas. Jesus falou, temos que pagar até o último ceitil, não é? Então está dito aqui, a sabedoria divina não se esquece dos detalhes das dívidas, principalmente aquelas originadas da falta de compaixão. Ficou marcado na consciência de cada soldado e de cada mulher, de cada comandante, o compromisso de resgatar os próprios erros. A providência divina é tão profunda e amorosa que nos permite resgatar a paz da consciência, violentada pelo erro através de 2 moedas: o trabalho em nome do amor ou o sofrimento depurador. Farei aqui mais uma parte. Quando a gente vai acertar as nossas contas, porque todos nós temos contas, nós podemos escolher. Nós vamos nos resgatar pelo amor ou pelo sofrimento? Uma pessoa que matou milhares, dezenas de pessoas no passado, pode voltar como um médico e salvar milhares de vidas? Ou pode sofrer a violência que ele mesmo provocou? É uma escolha dele. A justiça divina nos dá a liberdade de escolher. Vocês podem imaginar quantas vidas salvou Albert Sabin com a sua vacina contra a poliomielite? Um Dr. Zerbini que desenvolveu o transplante de coração? Não é verdade? Então nós podemos escolher. Mas algumas pessoas optam pelo sofrimento, porque eles acham que precisa ser assim. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas escolhas e procurar antes não errar. Não é? Vamos continuar a leitura. A severidade da justiça reeducou o batalhão dos leões. E alguns dos seus prisioneiros, durante mais de 2000 anos, pela gravidade dos seus erros, foram obrigados a várias reencarnações de sofrimento. Mortos na correnteza do rio, perambularam pelas regiões do umbral e renasceram, sofrendo horrores com a pele tostada das provações da lepra. Um dependia do outro para a conquista do progresso espiritual. Mas poucos escolheram a redenção pelo trabalho dos sofredores. É o que eu tinha dito antes. Sempre podemos resgatar pelo amor, curando ou amparando os que sofrem. A maioria orgulhosa preferiu enclausurar-se da própria teimosia e ir pagando as dívidas com a dor. Iquios, o comandante, o Acauno, o subcomandante das forças gaulesas, pelos laços do afeto que os prendiam, depois do curso de sofrimento na escola da lepra na Europa, juntos foram renascer no ano 204 da era cristã, numa aldeia de leprosos na África Negra.
Levaram alguns séculos para se levaram alguns séculos para se livrarem dos pesadelos noturnos, lembranças de mais de 50 anos no umbral. Quando adormeciam, viam homens brancos com a pele negra, queimados por eles ou pelos comandados. É necessário que venha o escândalo, mas ai da quem, por quem o escândalo vier. Íquios, o comandante, não torturava diretamente os prisioneiros, mas os seus soldados usavam da crueldade sem punição. Quem comanda tem a responsabilidade sobre seus ombros. E quem imita Pilatos, lavando as mãos, sofrerá todas as punições que a sua fraqueza originou. O comandante tem que resolver os problemas necessários para dominar e disciplinar os comandados, como um pai amoroso faz com a família. Os líderes não têm o perdão da justiça se não desempenharem bem as suas funções de chefe. Por isso, ambos sofreram torturas com a pele queimada pela lepra. Na África, auxiliavam os nativos na confecção de armas de caça e na construção de arados de madeira que multiplicavam as colheitas. O trabalho lentamente lhes foi creditando conquistas através da misericórdia divina. Ou seja, começaram a trabalhar no amor também. Outros, do grupo dos leões, escrevem com a própria vida algumas histórias de amor, trabalhando no caminho dos séculos. Vão descontando da folha de graves delitos os créditos que adquiriram nos sacrifícios do amor. Portadores da lepra, durante 6 períodos reencarnatórios, o sofrimento pouco lhes modificava nos valores arraigados do período dos leões. Muitos ainda lhes restava fazer, diante da coletividade que lesaram. Quantas crianças tiveram seu futuro prejudicado, truncando-lhes a evolução do espírito? Filhos ficaram sem orientação da mãe, alterando profundamente seus planos de burilamento espiritual baseado na presença materna no lar. O homem leva consigo e dentro de si a história da própria evolução espiritual. Outros do batalhão foram renascer em terras distantes da Europa, mas atrelados aos compromissos com os espíritos que foram suas vítimas nas Gálias. A sabedoria divina às vezes obriga o devedor a seguir o credor para ajudá-lo na ascensão. Dentro de cada espírito está gravado, por processos da mente, o caminho que o devedor deverá trilhar para superar. Conforme vai se aperfeiçoando num caminho infinito, mudam, na sua intimidade, as características da alma, refletindo as lições recebidas. Muitos homens rebeldes chamam essas lições de sofrimento, mas os sábios chamam de experiências eternas. Para que um grupo devedor possa resgatar seus delitos, muitas vezes o grupo se separa, como estudantes que vão aprender em escolas distantes e mais tarde retornam juntos à mesma sala de aula, a fim de serem examinados pelos mestres nas duras provas planetárias de acordo com os erros que cometeram. Meus amigos, eu tenho para mim, para eu me disciplinar, uma frase. Quando me chega uma dor qualquer na vida, seja ela moral ou física, eu sempre me pergunto, o que eu tenho que aprender com isso? Então, meus amigos, quando a gente faz essa pergunta para o nosso coração, a gente descobre qual é a resposta. Eu tenho que diminuir a vaidade, eu tenho que diminuir o orgulho, eu tenho que ajudar mais ao próximo para que eu possa ser ajudada. Meus amigos, essas lições nos trazem muito esclarecimento. A nossa vida passa a ser mais fácil, porque a gente passa a entender os motivos que trouxeram os nossos problemas. Então, o que parecia um problema passa a ser uma lição. E uma lição sempre nos é agradável de aprender. É o que Jesus falou. Com ele, o jugo é leve. A gente aprende a tornar leve os nossos problemas. Foi uma alegria de estar aqui junto com vocês. Eu espero a todos no nosso próximo capítulo.